Cândido, bom dia. Será que foram as tempestades solares que deram uma pane aí nas redes sociais? Bom dia. Bom dia a todos. Surgiu-se essa especulação quando estava ocorrendo o fato, não é? Mas, como a gente viu, não teve nada a ver, né? Não teve nenhuma relação, foi algum outro problema aí no sistema. Mas a gente sabe que essas tempestades, elas sim interferem, de certa forma, nas nossas comunicações e nos nossos equipamentos eletrônicos. Para a gente entender como isso ocorre, a gente tem que entender como é que o Sol funciona. A gente viu em vídeos passados, né, semanas passadas, como é que funcionam as estrelas, e o Sol, ele é uma estrela. E nós temos satélites em órbita monitorando a atividade solar que o Sol produz. É até chamado de clima do Sol, né, um clima solar. O Sol é sabido que ele tem um ciclo de 11 anos, que ele tem uma máxima atividade de magnética na sua superfície e um mínimo. Isso também está relacionado com certas mudanças que ocorrem aqui no clima da Terra nessas atividades. E quando ele está no máximo, né, você consegue perceber, se você olhar para ele com um telescópio, manchas escuras que são, digamos assim, buracos na superfície do Sol, onde a atividade é muito intensa. Né? E você pode ver aí nessa imagem um arco de plasma, né, de material estelar sendo ejetado para fora do Sol, nessa imagem, e isso é causado por esses fenômenos magnéticos que existem lá. Quando isso é muito intenso, o Sol joga essa quantidade de matéria para o espaço. Eventualmente, essa quantidade de matéria, uma hora chega lançada na direção da Terra. E dependendo da intensidade, ela pode aqui causar alguns fenômenos bem conhecidos, né? Esse material ele é carregado eletricamente, né? Então são elétrons e prótons, né, que a gente chama de íons, e quando vem em direção à Terra, felizmente o nosso planeta tem um campo magnético, né, que protege a Terra dessa quantidade de cargas elétricas que é enviada pelo Sol, e o campo magnético redireciona essas partículas em direção aos polos. E quando elas chegam lá nos polos e interagem com a atmosfera da Terra, ele ioniza a atmosfera da Terra e ela passa a brilhar. E aí acontece o fenômeno que a gente chama de aurora boreal, né, que são as luzes dançantes, são causadas por esse fenômeno vindo do Sol. Quando o fenômeno é muito intenso, como o que ocorreu em 1989, né, você tem uma forte massa de partículas carregadas vindo do Sol, atinge a Terra e você tem auroras mais intensas. Mas o que acontece também é que provoca anomalias no campo magnético e você tem uma alta carga de eletricidade viajando pela atmosfera. Nesse ano, né, de 89, a região de Quebec foi a que mais sofreu, Quebec ali no Canadá, aquela província, foi a que mais sofreu com essa alta carga. Então, a região ficou sem luz por 9 horas, ou seja, 100 milhões... A gente está com a questão de conexão. O Alexandre, vê se tu reconecta novamente. Está ouvindo? Estou ouvindo. Está conseguindo me ouvir? Agora sim, pode continuar. Certo. Essas partículas que vieram nesse ano, né, de 89, que atingiu a região de Quebec, ali na província, né, Quebec, no Canadá, deixou cerca de 6 milhões de pessoas sem internet, sem eletricidade, né? E aí, das mais variadas fontes de eletricidade, durante 9 horas. Isso causou um prejuízo aí de em torno de 40 bilhões de dólares para a região. Então, essas partículas carregadas podem interferir em satélites de comunicação, como GPS, de televisão, nas redes de transmissão, podem até fazer, dependendo da carga, explodir geradores de energia.
E se uma muito forte acontecer, como aconteceu nessa de Quebec, né, pode dar bastante prejuízo, vide como a nossa sociedade hoje depende muito de tecnologia e eletricidade. Uma outra que aconteceu bastante notável, né, que é a maior tida pelo registro da humanidade, que foi lá no ano de 1859, a carga de partículas carregadas que veio até a Terra foi tão forte que a aurora boreal foi vista quase em todo o planeta. Felizmente, naquela época, o que tinha-se de eletricidade construída pela humanidade era só apenas as redes de telégrafo, né, que fazia as comunicações a longa distância naquela época. E há relatos de que escritórios de telégrafo começaram a trabalhar sozinhos com apenas as cargas elétricas que foram captadas, vindas do Sol. Teve escritórios que explodiram, pegaram fogo, né? E se uma dessa que aconteceu no século XIX, né, acontecesse hoje, a sociedade seria meio que catapultada para uma época em que não se tinha eletricidade. Pois, imagine ter que substituir todos os geradores e transformadores do mundo inteiro, né? Então, a gente não tem o suficiente para substituir. Então, isso levaria até anos para restaurar toda a infraestrutura na qual a gente está se baseando hoje. E se você levar em consideração que hoje a distribuição de comida, produção de alimento, produção de remédio, transações bancárias, toda a nossa economia ela está pautada na eletricidade, né? Porque a gente usa esses aparelhos eletrônicos para fazer todas essas transações. Você já imagina aí o caos que seria no planeta inteiro, né? E não tem nada no planeta, nenhuma tecnologia que nos proteja dessas tempestades solares. Não tem. Então, tudo que a gente pode fazer é monitorar o Sol, né? A gente tem satélites em órbita monitorando o Sol e observando em que direção ele joga essas partículas, com qual intensidade, qual a velocidade que ela vem, qual a carga elétrica que ela está transportando e se ela vem em direção à Terra, porque o Sol pode jogar em outras direções. Então, se uma tão forte como essas que eu já citei vier em direção à Terra, né? Então a gente tem, dependendo da velocidade com que elas são emitidas, a gente tem de algumas horas até alguns dias. Então isso daria pelo menos tempo para a nossa civilização, pelo menos desligar ou proteger as principais infraestruturas de distribuição eletrônica da Terra, né, como usinas nucleares, usinas hidrelétricas, né, essas partes principais. Até porque não daria tempo para avisar todos, não é? Então, tipo, um transformador no poste da sua casa, ele não estaria vulnerável. Então, certamente ele iria sofrer com essas consequências, porque não ia dar tempo de desligar todos os sistemas. Então, a única defesa que a gente tem é monitorar o Sol e tentar antecipar isso para pelo menos salvaguardar as principais infraestruturas, né? Mas as menores, né, até mesmo satélites, não teria como impedir que eles saíssem prejudicados. Isso, de certa forma, iria prejudicar, né, causar prejuízos aí danosos, tanto nas comunicações, navegações de aviões e navios também, né, que dependem de satélite, de GPS, para poderem se basear e se orientar para circular ou movimentar de um lado para outro na Terra, né? E o pior é que não é só o Sol que pode emitir essas coisas, mas também estrelas distantes, quando tem grandes erupções ou explosões de supernova, às vezes mandam partículas também com alta carga, mas que não têm um efeito tão danoso por estarem distantes, causam apenas prejuízos em alguns satélites que ficam orbitando a Terra. Muito bem, Alexandre, obrigado, excelente explicação. E na próxima terça-feira temos mais 10 minutos desvendando a astrofísica. Um abraço, querido. Obrigado e até a próxima.